saúde pública, tanto quanto saúde privada. E aí eu fiz parte, por muito tempo, de 2 mandatos, né, da ANS, da Câmara de Saúde Suplementar, que é a oportunidade que eles abrem para a sociedade civil para participar. E hoje eu sou a cofundadora da Colabore com o Futuro. A Colabore, ela é um negócio social que trabalha advocacy. E o que é, né, o advocacy? A gente mobiliza a sociedade a participar das decisões de saúde junto ao governo, criando de maneira transparente e sustentável políticas públicas mais democráticas, mais justas e efetivas. A nossa missão, Ana, é mobilizar e engajar a sociedade civil para participar nos processos de decisão de saúde. E é por isso que eu venho aqui hoje falar um pouco da ANS, que a gente está passando num período muito importante para o rol de coberturas. Né? E quando eu falo rol de coberturas, eu falo do que nós temos direito, quais são os nossos direitos junto aos planos de saúde. Então, é importante que a sociedade, que os pacientes, que os seus familiares, todo mundo tenham acesso a essa informação e entenda melhor como que é esse processo, tá? Então... André, deixa eu comentar uma coisa. A gente teve um probleminha técnico, que eu estou vendo aqui, porque inclusive me chamaram dizendo que nossa live entrou já enquanto nós já estávamos falando. Então, só vou te apresentar novamente, apresentar o tema, tá? Desculpa. Imagina. Então, pessoal, boa noite. Desculpa, nós tivemos um probleminha técnico aqui das conexões. Nós estamos hoje numa live muito especial para falar sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A Andréa Bento é uma especialista em advocacy, ela é cofundadora da Colabore com o Futuro, como eu havia apresentado, mas não tinha saído. A formação dela é em Direito, ela é uma advogada, especialista em mobilização social. Também tem experiência em políticas públicas de saúde no Brasil, experiência como membro do CAMS e do CoSaúde da ANS. E o que eu estava comentando é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar é quem regula os planos privados de saúde. Além disso, além de regular todas as questões, a cada 2 anos, a ANS ela realiza o rol, avalia novos medicamentos e novos procedimentos e decide, a partir de consultas públicas, que a Andréa vai conversar conosco, o que entra e o que não entra nessa obrigatoriedade de os planos de saúde darem aos seus pacientes. Então, só para situá-los. André, desculpa te interromper, mas vamos... Imagina. É exatamente isso. Quando a gente fala de saúde no Brasil, a gente fala em 2 tipos de saúde. A gente fala de saúde pública, que a gente fala do nosso SUS, que é um sistema único de saúde. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um dos melhores sistemas do mundo. Ele é invejado e imitado por muitos outros países. E a gente fala de saúde privada, que são os planos de saúde. E aí nós estamos falando de 47 milhões de brasileiros que possuem planos de saúde. E que essas pessoas se esforçam muito, Ana, para conseguir pagar um plano de saúde, né? Hoje em dia, que a gente fala, quem consegue ter um plano de saúde paga um valor alto, chutando baixo de 500 a 2 mil reais, e por aí vai, né? A gente sabe bem disso. E aí, para regular esse plano, as operadoras, a ANS ela foi criada pelo Ministério da Saúde. Então, a ANS é uma agência regulada pelo Ministério da Saúde. E o que é a ANS, né? Ela foi criada em 2000, pela Lei 9961, seguindo e dispõe dos planos de saúde pela Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9656 de 98. A missão da ANS, né? A ANS ela foi criada pelo Ministério da Saúde para promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, para regular as operadoras, inclusive com relação aos prestadores e consumidores. Por que isso é tão importante? Porque antes da ANS, quando você contratava um plano de saúde, então antes de 2000, quando ela foi criada, para você ter direito aos planos e quando você tinha algum pedido negado,
né, de algum procedimento dos planos de saúde, você tinha que procurar quem? A Justiça, o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor. E por essa demanda ter sido tão grande, o Ministério da Saúde criou, então, essa agência reguladora, que visa justamente isso, defender o interesse público e regular as operadoras com relações aos prestadores e aos consumidores. A ANS, ela fica no Rio de Janeiro. Ela tem um telefone que é o 0800 701 9656 e o site da ANS é www.ans.gov.br. Ela é dividida tá correto? Vocês estão me ouvindo bem? Que está tendo algum... Não, para mim está perfeito. Então tá bom. A ANS, ela é dividida por diretorias, tá? Então, a gente tem a diretoria colegiada, que consta a presidência, a secretaria-geral, tem a DIPRO, que é a diretoria de normas de habilitação de produtos, a DIFIS, que é a diretoria de fiscalização, a DIGIS, que é a diretoria de gestão, e algumas câmaras e comissões, como a Câmara de Saúde Suplementar e o COSAúde, que é uma comissão que analisa o rol de procedimentos, tá? E aí, quando a gente fala de ANS, a gente fala a diretoria colegiada, que são os presidentes, né, que é composto por 4 diretores, eles que dão a decisão final. Então, tudo que acontece, quando a gente analisa um rol de coberturas, quando tem qualquer análise de operadoras, tudo passa pela diretoria colegiada. Eles têm um mandato de 5 anos e não é permitido reeleição, tá? O diretor-presidente e os diretores, eles são indicados pelo presidente da República e é submetido a uma aprovação no Senado Federal. Quem que compõe a diretoria colegiada hoje na ANS? O Rogério Scarabel Barbosa, ele é diretor-presidente substituto, tá? O Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, que ele é o diretor das normas de habilitação das operadoras. O Rodrigo Rodrigues Aguiar, que saiu recentemente e vai ter o substituto. O Bruno Martins e o Maurício Nunes da Silva, que é diretor de fiscalização. Por que eu estou dizendo isso? Os membros da DICOL, eles são muito importantes, porque é eles que dão a decisão final para tudo. Então, se a gente tem consulta pública, se a gente tem reuniões, tudo passa por eles. Diariamente, semanalmente, temos reuniões da diretoria colegiada. Agora, por estarmos passando pelo período de pandemia, essas reuniões, elas são sempre transmitidas pelo YouTube. É tudo muito transparente, qualquer pessoa pode acompanhar. A grande dificuldade, assim, são temas muito específicos, para um leigo é muito complicado, né, Ana, de ficar assistindo os termos e tal. Mas, assim, é importante a gente empoderar a sociedade para ela entender a importância que a ANS tem. Porque sem a ANS, a gente não teria essa regulação e a gente não teria um rol de coberturas. Nós não saberíamos o que a gente tem ou não tem direito. Tá? Fora os pleitos, né, André? Vocês Exato. mesmo representam diversas associações, né? No caso aqui, a gente está falando de psoríase. Por exemplo, o Pablo Andrade, que é um dos pacientes que está nos assistindo, pergunta, será que o IP Saúde cobra algum tratamento com biológico? A gente sabe que ainda não é obrigatório, né? Ainda não. A gente sabe que existem, né, os imunobiológicos no SUS, e ainda não estão garantidos para os planos privados. Então, esse rol que vai acontecer agora em outubro, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês mais para frente, é a possibilidade, a oportunidade da sociedade civil contribuir para a consulta pública, para que isso entre e passe a ser um direito do usuário de ter acesso a esse imunobiológico, né? É uma grande oportunidade. E aí, gente, o que é uma consulta pública, né? Para explicar um pouquinho melhor. A consulta pública é quando o governo
o Ministério da Saúde, as agências reguladoras, abrem espaço para a sociedade civil se manifestar sobre um determinado tema, né? No caso do que a gente está falando aqui agora, é a consulta pública do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. É o rol de coberturas. A gente vai se manifestar para os medicamentos que estão lá disponíveis para a gente votar, se a gente quer que eles entrem ou não. Então, essa é a oportunidade da sociedade civil se manifestar. Então, é um grande momento. A gente tem batido aqui bastante nessa tecla, André, porque a gente sente, assim, falta da participação dos pacientes também conosco, né? Nós, como associação, é fundamental, e justamente a participação social. O Brasil hoje não tem muito essa cultura, né? Não tem, então, não tem. Se a gente tem uma agência reguladora, se a gente vai ter uma consulta pública agora em outubro, acho que você já deve ter visto que a gente está com campanha, já com vídeo, chamando a participação, né? Abaixo-assinado, né, Ana? A Psoríase Brasil criou um abaixo-assinado, e é isso mesmo, é mostrar, apresentar para a população, para os usuários, esses 47 milhões de pessoas que eu estou te falando, usuários de plano de saúde, como que eles podem melhorar o rol de coberturas deles, né? Já que eu pago, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar o meu acesso. Tem muita coisa que acontece, tem vários médicos que receitam medicamentos que a hora que você vê e que você solicita para o seu plano, ele é negado, né? E aí você paga, que nem eu citei um pouco antes, valores altíssimos, são valores altos que a gente paga. Então, a gente tem que ter esse direito. Então, por isso tudo que o Ministério da Saúde criou essa agência reguladora, e dentro da agência tem a Câmara de Saúde Suplementar. Qual a função dessa Câmara? Ela tem a função de acompanhar e elaboração de políticas públicas no âmbito da saúde suplementar, discutir, analisar e sugerir medidas, colaborar com as discussões e auxiliar a diretoria colegiada. Então, a Câmara, quem compõe a Câmara são vários representantes representantes médicos, representantes da operadora de saúde, representantes da sociedade civil, representantes do Conselho Nacional de Saúde. São várias pessoas que compõem essa Câmara, que têm legitimidade para fazer a defesa e explorar os temas que estão sendo discutidos sobre a saúde suplementar, né? Então, essa Câmara ela é muito importante para isso e para dar o grande suporte à diretoria colegiada, que é quem tem a decisão final. Tá? Você faz parte dessa Câmara, André? Eu fiz parte dessa Câmara por 2 mandatos. Hoje são outras pessoas que compõem a comissão de patologias, tá? A gente está falando da FEMAMA, a gente está falando de esclerose múltipla, a gente está falando de Alzheimer, e tem uma outra instituição que não está vindo na minha cabeça agora. São 4 instituições, 2 titulares e 2 suplentes. Essas pessoas estão lá representando as patologias e fazendo a defesa dos usuários de operadora de saúde. Mas só uma pergunta, eu também sou leiga no tema, então vou passar. Eles representam, são quatro patologias, e daí as demais ficam descobertas? Ou... Na verdade, eles têm que fazer a defesa de todos. Eles estão lá para representar todos os usuários de planos de saúde. Entendeu? Eles passaram por uma certa categoria, por uma análise, foi por sorteio, tá? E eles estão lá representando todas as patologias, eles fazem a defesa de todos. Tanto é que quando abre as reuniões dos grupos técnicos, depois eu vou explicar melhor, eles até, os representantes, entram em contato, vamos supor, está sendo discutido um medicamento para psoríase. Os representantes, as associações que estão lá representando patologias, eles entram em contato com a psoríase, com as associações que representam psoríase, no caso, a Psoríase Brasil, e aí eles pedem para que a GLADS, a Psoríase Brasil, participe da reunião, esteja presente na reunião, porque nada melhor que a Psoríase Brasil para representar isso na reunião técnica.
entendeu? Entendi. Então, isso acontece muito. Eles estão lá para fazer a defesa de todos os representantes de todas as patologias, usuários de plano de saúde. E uma pergunta, é um rol a cada 2 anos ou Exatamente. vão tendo diferentes, incluindo outras patologias? É um só a cada 2 anos? O que está sendo, que vai entrar agora em consulta pública é o rol que iniciou no ano passado e que engloba uma série de doenças e uma série de medidas? Exato. Só que, assim, esse ano, devido à pandemia, devido ao alto número de demandas, a gente está chegando a 3 anos sem revisão do rol. Eu vou até explicar isso um pouquinho mais para frente para vocês. É uma discussão que está tendo que é bem relevante, porque quem está perdendo com isso são os usuários de plano de saúde, porque se a gente não tem revisão há 3 anos, todas as tecnologias que foram registradas na Anvisa ainda não estão disponíveis para os pacientes. E aí, dependendo do paciente, dependendo do usuário, ele não pode esperar 3 anos, né, Ana? Claro. A gente sabe bem disso. Ainda mais de patologias de doenças raras, de câncer. Não, a gente não pode esperar 3 anos para uma revisão. Uma série de pessoas deve ter sido bem prejudicada já, né, André? Exatamente. Por isso que é muito importante esse trabalho que nós, a Colabore, a gente está fazendo, que nós temos uma campanha, que é a hashtag Estamos de Olho ANS, que a gente acompanha todas as reuniões, as decisões, tudo que está sendo discutido sobre isso, e a gente divulga nas redes sociais e, inclusive, busca o apoio e engajamento das entidades, das associações de pacientes, para também divulgar essa informação. Porque quanto mais pessoas estarem cientes do que está acontecendo, mais elas estão empoderadas para poder participar de tudo isso, né? Então, essa é a nossa grande ferramenta. E aí, Ana, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que quando a gente contrata um plano de saúde, a gente procura muito saber onde eu vou ter cobertura, né? Em qual hospital, em qual rede ambulatorial, quais os medicamentos. Então, tudo isso, a gente se preocupa muito. E a ANS, ela tem todo um manual, todos os requisitos. Um dos órgãos que compõem, um dos 3 órgãos que compõem a Câmara, que dá suporte para a diretoria colegiada, é o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, a NUDECOM, que é o Núcleo de Assistência Jurídica. Então, assim, tem vários órgãos que estão ali para dar esse suporte e defender, né, os usuários de plano de saúde. E aí, quando a gente fala do rol de coberturas, né, o rol de procedimentos e eventos em saúde, a gente fala muito dos procedimentos médicos, dos medicamentos, do que a gente pode ter acesso ou não, né? Então, o rol, ele garante e torna público o direito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde. Ele contempla os procedimentos que são indispensáveis ao diagnóstico, ao tratamento e o acompanhamento das doenças e os eventos em saúde. O nosso último rol, Ana, que está em vigor, ele é a Resolução Normativa número 439 de 2018. Ou seja, o nosso último rol entrou em vigor em 2018, tá? Como que foi feita essa revisão? Nessa revisão, eu participei, eu era uma das entidades que compunha a Câmara de Saúde Suplementar e o CoSaúde, que analisa especificamente o rol, tá? E em 2018, nós tivemos 18 procedimentos de incorporação, entre exames, terapias, cirurgias e procedimentos incluindo medicamentos orais para câncer e também, pela primeira vez, medicamentos para esclerose múltipla. Só que o que acontece? Como eu te falei, a última revisão foi em 2018, nós estamos em 2020, passando por um processo de revisão de novo, de análise do que vai entrar e do que não vai entrar.
E a gente já juntou 3 anos, né? Sim. Então, assim, é preocupante, é muito preocupante. E aí, o que eu quero destacar é que, assim, dia 30 de julho, a DICOL, que é a diretoria colegiada que eu falei para vocês, que tem a caneta na mão, que decide tudo, ela anunciou a prorrogação da revisão do rol, que estava prevista agora, 2019 para 2020, para março de 2021. Então, o que é tudo isso? E qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é o seguinte: nós só teremos um novo rol, novos medicamentos disponíveis para o usuário somente em 2021 e em março, se nada mudar até lá, tá? Então, essa é a nossa grande preocupação. Tá, mas assim, a consulta pública vai ser certamente agora em outubro, ou não? Ela está prevista, Ana. A gente na Colabore, eu até mandei isso para a Gladys chegou a fazer alguns posts e a gente pretende fazer mais posts sobre isso, mostrando o fluxograma e o cronograma da ANS para a revisão do rol. Está previsto consulta pública para outubro, para o mês que vem. O que é essa consulta pública? É um momento, né, que todos nós vamos nos manifestar, sim, eu quero esse medicamento. Então, a gente tem que entrar lá, passar por todo o relatório deles e contribuir. Sim, não, porque... E aí, o nosso objetivo também, para deixar tudo isso um pouco mais fácil, um pouco mais claro para a sociedade, nós vamos criar tutoriais explicando em como que faz para contribuir. Porque é uma coisa muito... É fácil para quem lida com esse tema, mas para quem não lida com esse tema é muito difícil. É muito complicado. Eu que tenho um plano de saúde, eu quero melhorar minha cobertura. Agora é a possibilidade. Eu vi na internet que vão abrir um rol, vai aumentar meu acesso. Mas como que eu faço isso? Né? Então, normalmente, os formulários são... Porque a gente já passou por isso aqui pela Psoríase Brasil. Fizemos uma campanha, conseguimos mobilizar muitos pacientes, se eu não me engano, foi a doença que mais mobilizou na participação, porque depois a gente vai falar também desse paralelo entre o do SUS, que também tem o rol, né, André, e o da ANS, que é no caso dos privados. E quando foi pela aprovação dos imunobiológicos pelo SUS, que já está aprovado, que aliás é outra dúvida também que nós temos, se já é aprovado pelo plano público, por que não seria automaticamente pelo privado, né? Mas, enfim... Isso aí a Andréa também vai conversar conosco. Era um formulário bem complicado, né, André? Tinha que ter, assim, manual de instrução. O da ANS costuma ser também, ou ele é um pouquinho mais acessível? Mas a gente dá um manual de instrução, tá? Não é para se... Não é para favorar, né? Não, a gente dá e é justamente isso que faz parte da campanha. Exatamente. O nosso objetivo, Ana, em criar esses tutoriais, a gente mostra certinho como que é o formulário, o site, como fazer, como que você contribui de sim, não, como que você comenta, o porquê que você está participando dessa contribuição. Então, a gente vai criar tutoriais explicando muito bem o que é isso e como fazer, né? E deixando bem claro para a população que é a oportunidade que ela tem de melhorar a cobertura dela. Afinal, ela paga muito caro por isso. Então, essa é a oportunidade dela. Então, essa campanha que a Colabore criou, com o apoio de várias entidades, entre ela a Psoríase Brasil, hashtag Estamos de Olho ANS, ela visa isso. Ser muito transparente, mostrar tudo que a ANS está fazendo. A ANS, ela é bem transparente, ela mostra todas as reuniões dela. Hoje, nós tivemos uma reunião da Câmara. São obrigatórias ter 4 reuniões por ano. Hoje, a gente teve uma reunião e nós vamos ter outra em novembro, né? Que são 2 por semestre. E, lógico, sempre acontece uma reunião extraordinária ou outra, mas, assim, sempre é divulgado no site da ANS. Eles sempre publicam tudo isso, divulgam tudo isso. Só que, como são assuntos muito específicos, as pessoas não têm muito acesso. Por isso que a Colabore faz questão de divulgar, marcar as entidades para que elas repliquem e informem a população, né? Informe a sociedade sobre tudo o que está acontecendo.
Então, em outubro, nós vamos ter essa consulta pública. Nós temos alguns o que a gente teve, que eu acho que é importante falar, o porquê também, né, teve esse certo atraso da ANS, porque a gente chegou em 3 anos. A equipe enxuta, a gente sabe, né, assim, tanto o Ministério da Saúde, é tudo muito enxuto, não dá para contratar um mundo de gente. E aí, a ANS teve nesse rol 1.137 propostas. O que são essas 1.137 propostas? 214 propostas foram legíveis, eles tiveram que analisar todas. Então, precisa ter equipe para analisar tudo isso, né, Ana? E aí, dessas 214, nós tivemos 141 análises técnicas, 58 de procedimentos, 59 de medicamentos e 24 de termos descritivos, né? Que, vamos supor, como é muito específico, deixa eu tentar ser um pouco mais clara. Sabe código? O código da doença tal é esse, entendeu? Sim. Então, isso são os termos descritivos. Eles têm que analisar tudo isso. Para isso, essa comissão COSAúde, que faz parte da Câmara, ela realizou 27 reuniões técnicas e ela elaborou 114 pareceres. Dentro dessas reuniões, a Psoríase Brasil participou de uma, que as entidades que compõem lá abriram para que ela representasse nessa discussão, que foi a discussão dos imunobiológicos, que é essa discussão que a gente tem, que é aqueles monte de MAB. Eu não sei se você sabe falar todos, Ana, eu tenho uma grande dificuldade. Olha, eu estou aqui a lista, mas para mim é difícil também. Vou tentar aqui, né? A pauta da reunião foi em março, eu me lembro. Isso, eu acompanho a Gladys já há 6 anos como jornalista aqui da Psoríase Brasil. Meu nome é Ana Paula Dixon, como está aí, acho que a maioria que acompanha aqui as nossas lives já conhece, né? Porque essa já é a 17ª live, André, desse ano. Então vamos lá. Você tem PhD de live. Já tô, né? Eu não, eu estou aqui com as perninhas, tremendo, entendeu? Mas você é ótima, para. Não, você tem um monte para contribuir com a sociedade, com toda essa luta. Além de falar super bem, então nem te preocupa. Mas os MABs não são fáceis. Mas me ajuda a falar dos MABs. Então vamos lá, foi no dia 3 de março, antes de começar a pandemia, né? Tanto que a nossa perspectiva era de que a consulta já fosse em abril, exato, na época. E até a gente está até agora sem a consulta. E a psoríase, então, foi pauta na reunião com a apresentação de 6 medicamentos biológicos. Adalimumab, esse outro aqui, Guselkumab, Infliximab, Secukinumab, Ustekinumab e Izequizumab. Meu Deus, eu vou escrever aqui no chat. Fala. Não, tem uns que eu já sou bem familiarizada aqui agora. O Guselkumab, que não era. É porque tem 4 deles que são os do SUS, né? Por isso que eu já sou mais familiarizada, que eu tô brincando, mas é porque como a gente, graças a Deus, já essa luta, pelo menos desses 4, a gente já venceu, né, André? Então a gente já tem trabalhado com eles há mais tempo, que é o Adalimumab, que já está no SUS, Infliximab, também está no SUS, Secukinumab, também está no SUS, e o Ustekinumab, que está no SUS. Exato. Você me ajudou muito falando o nome deles, não sendo eu. Eu ia gaguejar e não consegui. Não, tem que ser por sílabas, né? Tem. Eu vou escrever aqui para o pessoal. Mas então, Ana, a gente estava na reunião, né? Mas olha, é exatamente isso. A Gladys foi lá fazer a defesa desses imunobiológicos, né? Justamente para melhorar o acesso da psoríase para quem é portador, para quem tem psoríase e é usuário de plano de saúde. E nós realmente acreditamos, assim, justamente por já estar disponível no SUS, nós acreditamos muito que essa incorporação realmente vai ocorrer e a partir de março de 2021 os pacientes vão ter acesso. Mas para isso, a gente precisa sim mobilizar
o maior número de pessoas para contribuir na consulta pública e falar, sim, precisamos desses imunobiológicos no rol de coberturas da ANS. Porque se a gente não falar, não vai acontecer. Então, essa é a oportunidade. Tem que ter uma pressão, né, da sociedade também defendendo seus direitos, né, André? Exatamente. E como é que é? A consulta abre, as pessoas participam, Exato. o processo, assim. E depois disso, o que ocorre? Depois que é fechado a consulta pública, eles vão deixar tudo isso disponível no site, de número de contribuições, o que foi, quantas contribuições tiveram, cada procedimento, medicamento, enfim. O CoSaúde, ele é responsável de fechar um relatório e tudo isso é apresentado para a diretoria colegiada, como eu falei para vocês. Após a diretoria colegiada aprovar, verificar tudo, vai ter uma reunião aprovando. É levado ao Ministério da Saúde, porque, como eu falei logo no início, o Ministério da Saúde é quem regula, né? Quem regula não, ela criou a agência para regular isso, então a ANS tem esse comprometimento de prestar todas essas contas ao Ministério da Saúde, e depois isso é divulgado no Diário Oficial. Essa divulgação do novo rol de procedimentos, a nova resolução normativa, ela está prevista, conforme eu te falei, para março de 2021. E depois já entra automática? Não. Aí, quando é publicado no Diário Oficial, todas as operadoras de saúde são obrigadas a cobrir. Hoje alguns planos até fornecem, né? Mas assim, por uma decisão própria, será porque perderam muito na justiça? Não sei. Tem alguns planos que fornecem alguns medicamentos, né? Mas por uma decisão e uma iniciativa deles mesmos, né, André? Sim, Ana, é até legal uma próxima live nós convidarmos o IDEC, o Instituto Vencer o Instituto de Defesa do Consumidor. Por quê? Verdade. Por que eu estou te falando isso? O rol de procedimentos é um rol de mera liberalidade. Então, o que está ali, os planos de saúde são obrigados a cobrir. Eles podem cobrir além daquilo? Podem. Então, isso é um ato de mera liberalidade das operadoras de saúde, né? E isso é uma análise que as operadoras costumam fazer, principalmente as operadoras de boa-fé, né? Que evitam a judicialização em saúde, né? Porque eles acabam tendo um prejuízo muito maior com a judicialização. Então, isso facilita muito, mas, assim, tem que ficar muito claro que o rol de procedimentos é o mínimo que as operadoras precisam oferecer. Então, elas podem oferecer mais? Elas podem oferecer mais. O IDEC, eles têm toda uma apostila, depois, se vocês puderem, até disponibilizar o site do IDEC, explicando passo a passo e os direitos que o usuário tem como consumidor. Interessante, vamos fazer isso, sim. Andréa, me comenta algo assim. Claro, uma agência normalmente é para defender os consumidores, mas não é uma coisa, tu que estivesse já lá dentro, como membro também da Câmara, vocês nunca tentaram pleitear que, no mínimo, o que está aprovado na Conitec automaticamente fosse aprovado pelos planos, fosse também incorporado pelos planos de saúde? Já até tem uma pergunta aqui do José Célio Peixoto Silveira, que é o nosso vice-presidente, que inclusive usa imunobiológico. Ele pergunta, será que, se você observa que em algumas áreas o SUS atende melhor aos pacientes do que os planos privados de saúde? É uma pergunta, se você concorda. Olha, é muito particular até, mas eu acho que sim, eu acho que o SUS, eu sou uma defensora do SUS, e eu acho que muitas vezes o SUS atende muito mais e atende muitos pacientes que têm plano de saúde. Tanto é que a ANS, um dos programas que eles fiscalizam é o ressarcimento SUS, né? Porque tem muita gente que paga plano de saúde, mas que usa o SUS.
E aí, tem várias reportagens que mostraram dados relevantes a isso, tipo, para câncer de mama, transplantes, todos os transplantes, e aí a gente fala dos imunossupressores que são necessários, as pessoas vão ter acesso a isso tudo no SUS. Os valores de ressarcimento SUS via plano de saúde chega a bilhões, Ana, a bilhões. Uma grande discussão que tá acontecendo é de se criar uma agência única, Conitec e ANS. O que é a Conitec, né, gente? Que eu fui muito focada na saúde suplementar e não falei da Conitec. A Conitec é o órgão regulador do SUS. Então, a gente tem a ANS, que é o órgão regulador das operadoras de saúde, dos planos privados, e a Conitec do SUS, né? E aí tem se discutido muito de criar uma agência única, já que passa por todas as avaliações de tecnologia, de efetividade, de segurança, de custo-efetividade, de eficiência, que seja uma decisão única para ambos, tanto pública como privada. Mas essa discussão ainda está sendo ela está muito numa fase inicial. A gente teve o secretário de saúde que saiu, né, que ele era do governo do Mandetta, o Denizar Viana, ele estava muito levantando essa bandeira, essa discussão. Quem sabe a gente entre nessa discussão, mas um dos trabalhos que a gente vem fazendo muito é tentar reduzir essa janela de revisão de rol de 2 anos para 1 ano, tá? A gente já teve a Colabore, outras instituições e até as pessoas que compõem a ANS, que representam patologias, elas estão fazendo muito um trabalho de defesa para que essa revisão do rol aconteça anualmente. Ou que ela aconteça automaticamente. Automaticamente, que eu quero dizer assim, ela foi registrada na Anvisa, ela já passa por uma análise de ATS na ANS, na agência reguladora, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Existem trabalhos de várias entidades para tentar reduzir esse prazo, para tentar que a gente tenha uma agência única que decida tanto para a cobertura, tanto para o SUS quanto para a saúde privada. Tomara que tudo isso ocorra e de maneira muito breve, né? Porque, assim, é aquilo que eu te falei. O paciente com psoríase, o paciente com câncer, o paciente com doença rara, com enxaqueca, o que for, de todas as patologias. Ninguém consegue esperar 3 anos para conseguir ter acesso a uma tecnologia. Claro. Até porque, né, André, não sei, daqui a pouco algumas delas até já podem estar defasadas em 3 anos, né? Exatamente. A ciência, do jeito que é rápida, quer dizer, não é rápida para desenvolver, mas enfim, no jeito que está desenvolvendo e aprovando medicamentos, a indústria está sempre em pesquisa. 3 anos é um mundo, né? Um universo. Exatamente. Mas vamos ver o que a gente consegue. Isso é um trabalho que nós vamos a Colabore, essa campanha que nós estamos fazendo para o ano que vem, que é tentar diminuir essa revisão do rol, entrar numa discussão junto com a Câmara, com a ANS, com a Conitec, dessa agência única. A gente tem que discutir muita coisa ainda, é uma coisa muito preliminar, mas o objetivo é ser facilitador, tanto para o usuário de plano de saúde, como para um usuário SUS. Esse é o foco, Ana. Nós temos aqui um comentário também do Pablo Andrade, está bem participativo. Ele comentou que, além da burocracia do acesso aos medicamentos especializados no SUS, a intermitência do fornecimento também assusta ele para iniciar um tratamento de biológicos, para correr o risco de que precisa interromper ou ser prejudicial ao tratamento. É que no caso de agora a gente está falando dos planos privados, né, Pablo? Mas a gente já comentou isso também em outras lives, sobre até semana passada a gente estava falando com o médico da Unicamp, Dr. Dimitri Luz, que ele comentou que já estava bem mais regulamentado, assim, bem mais, não regulamentado, mas que já estavam bem mais acessíveis os medicamentos com esse tempo, que deu tempo das secretarias se abastecerem. Claro que cada realidade é uma realidade, o país é imenso, existem, sem dúvida, né, enfim, realidades completamente diferentes, mas para muitos
Ele comentou, inclusive, que até estava trocando por biosimilares também. Ele, na avaliação desse médico, desse doutor, ele disse que era bem eficaz, bem seguro também essa troca. Não sei se isso existe também algum debate dentro Tem dessa sim, Ana. consulta. Esse é um trabalho também que a Colabora também tem um projeto na Conitec, um trabalho de acompanhamento via SUS, né? Que é o Estamos de Olho na Conitec. E aí, o que acontece? É um trabalho das entidades, das organizações, que é um trabalho que a psoríase faz, e faz muito bem, que é o acompanhamento desses medicamentos, como que eles estão chegando nos usuários. Né? É um acompanhamento que a psoríase faz, e faz muito bem, de acompanhar junto à secretaria se está faltando esses medicamentos em farmácias de alto custo, dependendo do medicamento na farmácia da unidade básica de saúde. É um acompanhamento que, assim, nós, vocês, né, a psoríase, ONGs, têm essa responsabilidade de acompanhamento e aí informar o paciente, provocar a Secretaria Estadual de Saúde e falar, olha, está faltando medicamento, está acontecendo isso. E assim, essa disponibilidade, a Conitec foi lá, avaliou, recomendou, a Secretaria de Atenção Especializada, a SAIS, publicou no Diário Oficial, o Ministério da Saúde colocou lá no Rename, na lista do SUS, está lá disponível. Agora, chegou no paciente? Chegou no usuário SUS? Esse acompanhamento, às vezes, não chega. Então, é um acompanhamento que a sociedade civil faz, as ONGs fazem muito e muito bem, né? Que é para ver se realmente está chegando no usuário. Então, isso também é um trabalho muito importante. É importante também que os pacientes que estão nos assistindo e que nos acompanhem nos avisem, nos informem pelas redes sociais, porque agora, acho que faz 2 meses, a gente estava cobrando no estado de São Paulo que estava faltando alguns medicamentos. A Gladys estava bem, nossa presidente Gladys Lima estava bem em cima, falou com parlamentares, quer dizer, realmente, como a André está falando, é uma das preocupações e uma das atuações da associação. Outra questão, André, não sei se tu estás a par, que a gente também já está pensando e pleiteando, que outro problema, além, obviamente, está falando aqui de medicamentos, mas que é a questão do diagnóstico, né? Que nós também estamos buscando algumas alternativas, ou programas, ou formas, como fazer com que o diagnóstico primário também já encaminhe não exatamente talvez a doença, mas que a pessoa que está lá, o médico que está lá, ou o próprio agente de saúde, se dê conta e encaminha um especialista para que possa diagnosticar a doença, porque esse diagnóstico tardio é algo que prejudica muito o paciente também, né? Exato. É a grande dificuldade de qualquer paciente quando tem um diagnóstico, assim, a dificuldade é chegar no diagnóstico correto, o diagnóstico certo. Ele passa por um caminho ali, uma jornada muito grande, né? Então, é uma dificuldade, é um anseio, é tudo que acontece nesse período até você ter o diagnóstico correto. Então, quanto mais a gente trabalhar para isso, melhor. Melhor. E isso é um papel que eu vejo que as entidades, a Psoríase Brasil, vem trabalhando muito bem, de informar e de empoderar o paciente. É importantíssimo, né? Importantíssimo. Pessoal que está aqui nos assistindo e quem for nos assistir depois, preste atenção no que a gente está falando, porque é isso que a gente precisa, que vocês se empoderem, que vocês lutem, e a gente está aqui para isso. Então, vamos nos unir cada vez mais, busquem a associação, vamos nos unir para vocês se empoderarem, buscarem seus direitos, assim como a gente está promovendo, por exemplo, a live com a Andréa, que é uma especialista, está dedicando aqui o tempo dela de uma forma de contribuição mesmo, não está sendo contratada, nada disso, ela está vindo aqui para compartilhar conhecimento conosco, com vocês. Nós temos aqui também comentários do Fábio Palma. O tratamento com imunobiológicos via convênios com rol aprovado. O recebimento é bem mais seguro, porque os convênios são penalizados com 80 mil na desobediência, ele comenta. Quando é aprovado, é assim, André? Eles são daí punidos, imagino. É assim, quando
está no rol de coberturas. A operadora ela é obrigada a cobrir aquilo, senão ela é penalizada pela ANS. Eles multam, eles informam, tem várias regulamentações que tem a função dela de como reguladora, né? Então, eles podem, dependendo se isso se repetir, pode acontecer de excluir aquela operadora de saúde, porque, assim, eles falam muito, quando você for contratar um plano de saúde, pesquise, entre lá no nosso site, que lá tem a qualificação das operadoras, e analise realmente a operadora que você está escolhendo. E lá tem todos os critérios, então é uma forma de estudantes, né? Tá no site da Colabore com o Futuro, se... Tudo isso está disponível no site da ANS, mas a gente pode disponibilizar para vocês também. É o projeto Quali da ANS. Perfeito. Não, é muito importante, porque às vezes a gente está contratando um plano porque é mais barato e daqui a pouco, quando tu necessitas, né, tu não tem acesso ao que realmente tu esperas poder usufruir, já que está investindo. E a gente sabe, é bem que tu falou no início, os planos são bem caros, não são nada acessíveis, né, também. Então, por isso que a ANS tem essa responsabilidade em fiscalizar e regular e colocar tudo isso no site deles. E aí, quando a gente liga no 0800, eles informam, eles mostram, eles mandam um link que você acessa, que vão estar lá todas as operadoras, tem o grau, qualificação, tudo. É tudo muito transparente. É uma agência, então, que a gente pode confiar, né? Em outras palavras, assim, ela não trabalha pelos interesses da indústria, não dos planos de saúde? Eu confesso que eu já me perguntei isso. Olha, Ana, é complicado a gente falar sobre isso, né? A ANS, muitos dos diretores já foram presidentes ou já comporam ou fizeram parte de operadoras de saúde. Mas aí a gente fala de uma maneira geral, né? De tudo na vida, cada um já esteve de um lado, do outro, enfim. O papel da ANS agora é esse. E as pessoas que estão lá, elas têm esse papel. E elas são fiscalizadas também pelo Ministério da Saúde. Então, elas têm esse papel. Né? Então, independente de quem está lá, se é um representante de operadora, agora ele exerce uma outra função, ele tem outra responsabilidade. E o importante da gente é acreditar nisso, né? Não vamos desacreditar. É uma coisa muito difícil de opinar, mas, assim, a gente o que eu quero te dizer é que, assim, a ANS, ela fica no Rio, as reuniões acontecem lá, muitas das reuniões, principalmente do CoSaúde, elas não são remuneradas, e aí fica muito difícil para uma ONG ter dinheiro para pagar passagem, para ir até lá. Então, e quando a gente fala de operadora de saúde, eles têm dinheiro para ir até lá, certo? Claro. Sim. Então, às vezes, eles estão mais presentes nas reuniões por causa dessas desigualdades, dessas diversidades financeiras, enfim. É uma coisa complicada de se opinar. Mas há espaço, ao menos, é o espaço que nós temos. As agências reguladoras é algo que são, creio que da Constituição, né, de 88, essa parte mais participativa da sociedade. Exato. Não, assim, não tem o que falar da oportunidade que nós tivemos com a criação da ANS em 2000, é aquilo que eu te falei. Antes, a gente não tinha rol, a gente não tinha nada, e todo não que a gente levava, a gente procurava o PROCON, e entrava com ação judicial. Sim. A gente tinha o código, era o Código de Defesa do Consumidor. Agora não, né? Agora a gente tem uma agência reguladora, transparente, que se reúne, mostra as reuniões, todo mundo pode participar e assistir, acompanhar, não é nada secreto. Então, isso é um grande avanço, né, para a sociedade, para o usuário, essa transparência. Olha a pergunta da Dioneia, Andréa. Dioneia Kiekou pergunta, nos planos de saúde, quando se faz uso dos biológicos, após aprovados, né,
o plano vai ter que fornecer de graça esses medicamentos, é isso que a gente está discutindo, em outras palavras? Sim. O que está no rol, você paga o plano, né? De graça, depende da maneira que você analisa. Foi aquilo que eu falei. Dependendo do plano, você paga até que muito caro. Então, na verdade, você está pagando por aquilo, né? Porque outros medicamentos, quando a gente vai ao médico, ao especialista, a gente não tem esse medicamento fornecido. Não vou usar a palavra de graça, porque realmente não é de graça, né? Mas daí, numa vez estando no rol, daí a gente tem o acesso a esse medicamento. Em outras palavras, é Exato. isso. Isso E mesmo. claro, e a gente sabe que os medicamentos biológicos são extremamente caros, né? Também creio assim que os medicamentos mais acessíveis não entram nesse debate, mas o biológico pode custar muitos mil reais, né? Pois é. E aí que vem o debate desta inclusão e desta obrigatoriedade de os planos fornecerem. Mas Ana, a gente está falando de. É que eu acho essa questão quando fala de falta de dinheiro, sabe? Nós temos um projeto, nem sei se você já ouviu falar, que é um projeto que a Colabore toca, mas idealizado pelo Instituto Vencer o Câncer, que chama Sim para a Quimio Oral. E aí entra assim muito em discussão, vai aumentar muitos valores e tal. Eu quero levantar aqui, foi o que eu falei na minha fala inicial, a gente está falando de 47 milhões de brasileiros que pagam saúde privada. E eu te falei alguns valores baixos, de 500 a 2 mil reais. Pega esse valor e multiplica por 47 milhões. Então, eu acho que cabe também essa análise. Sim, é caro, é caro. A operadora hoje tem um repasse de 11%, né? Aí pode ter uma discussão que isso vai aumentar muito mais e tal. Mas, assim, será que não tem dinheiro mesmo, Ana? Então, eu não sei. Eu sou defensora de que sim, tem dinheiro sim, dá para pagar sim, entendeu? Vamos Essa questão. acreditar. Eu até não sabia desse movimento especificamente de vocês, mas eu acompanhei pessoas conhecidas que tiveram de fazer quimioterapia e essa questão da quimio oral estava sendo problemática para essas, sobretudo mulheres com câncer de mama, né, que tem uma incidência bem alta nessa nossa faixa etária, casualmente. É um projeto que a gente faz, é um trabalho nosso junto ao Instituto Vencer o Câncer, que o IVOC, que idealizou tudo isso. E esse projeto, Ana, só para explicar um pouquinho para vocês, para quem está ouvindo, quem tem plano de saúde, todo medicamento endovenoso, que é registrado na Anvisa, endovenoso, né, que a gente vai no hospital e tal, as operadoras de saúde pagam, né, através de receita médica, através do oncologista, especialista, tudo isso. E esse projeto, ele visa equiparar as drogas orais. Então, do mesmo jeito que você tem direito às endovenosas, que saiu o registro na Anvisa, você também tem direito às orais. Por que tudo isso? Para não esperar os 3 anos, os 2 anos. Porque um paciente com câncer não espera mesmo 2 anos. Sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, a proposta é essa, para equiparar aos endovenosos. E aí, uma questão que vem muito se levantando mas o médico, oncologista, especialista, ele vai receitar um endovenoso ou um oral? Ele vai optar por uma linha de tratamento. Ele tem um protocolo, ele é especialista nisso. E ele vai escolher um ou outro. Então, eu não acho que vai encarecer as operadoras. Eu realmente não acho. Eu acho que às vezes, assim, essas quimioterapias orais ou às vezes o imunobiológico pode até ser mais caro, mas vai aliviar o paciente em tantos outros, uma UTI, né, uma internação, são tantos outros fatores que podem encarecer. Então, eu realmente acredito que não tem uma certa causa isso. Não, claro, se colocar no papel, se analisar os prós e contras. Eu faço esse tipo de análise. Mas existe um trabalho grande das operadoras de saúde que, assim, vai dificultar muito, vai
encarecer muito se os quimioterápicos orais entrar. Então, a gente está em discussão, a gente está sentando, conversando muito, a ANS, os deputados, senadores, a sociedade civil, né, além do IVOC, outras entidades que estão apoiando a causa, para a gente chegar na melhor solução para o usuário. Esse é o objetivo. Comenta um pouquinho, André, está chegando já no final da nossa live. Como é que é o trabalho de vocês? Pelo visto, é um trabalho muito bonito. Além desse projeto que tu está comentando, assim. Como é que nasceu a Colabore? Como é que as bandeiras que vocês levantam e trabalham? A Colabora ela foi criada em 2017. Nós somos em 3 sócias. Nós trabalhávamos em ONGs, no terceiro setor, trabalhamos por anos numa associação de câncer no sangue. E aí nós resolvemos, assim, a gente, por trabalhar com muitas ONGs e também com o governo, nós encontramos muito esse gargalo, né? Essa dificuldade das entidades, principalmente entidades que trabalham muito com voluntariado, né? Que não tem uma equipe. E aí, essas entidades, na defesa dos seus pacientes, os familiares que ligavam, não sabia como chegar ao governo, como trabalhar, como ligar, como montar um documento, fazer um ofício, sabe? Todas essas dificuldades nós encontrávamos muito, né? E aí a gente resolveu criar a Colabore justamente para engajar e mobilizar essas entidades, dar apoio, ajudá-las a falarem, a se manifestarem, a chegar no governo e mostrar, olha, nossos pacientes, nossos familiares estão passando por isso. Então, esse é o nosso maior trabalho. A gente tem vários, se vocês quiserem entrar, colabore com futuro.com.br, lá tem todos os nossos projetos, a gente tem vários projetos, campanhas, estamos de olho com a Conitec, estamos de olho a ANS, a gente posta, divulga tudo que está acontecendo. As reuniões que nem que eu te comentei que está acontecendo hoje na Câmara, nós divulgamos, tudo a gente está sempre online acompanhando tudo e o nosso objetivo é cada vez mais mobilizar e engajar a sociedade civil. Muito bem. A Dionete fez mais uma pergunta sobre o aumento do valor da consulta. Pode pular, por exemplo, ela disse determinado plano de saúde que ela deve ser usuária, acredito eu, ela pagava mais ou menos R$12,50 por consulta e pulou para 35. Se isso pode, ou se há ou não fiscalização. No caso, por exemplo, se a pessoa se sente lesada, o que ela deve fazer seria entrar em contato com a ANS, André, pelo que tu está conversando conosco? Exatamente, ligar no 0800 701 9656, eu sei decora o número. Vamos botar aqui, Nicolas, que está aqui nos auxiliando, vamos anotar, peraí, eu vou mandar aqui para ele no chat privado, para ele colocar 0800 701 9656. 701 e aí 9656. Obrigada. E aí lá ela vai receber todas as informações da ANS de como agir, de como se comportar, o que falar, pedir protocolo, o que reclamar, ligar, enfim, eles dão todas as orientações. Diz ela que não teve retorno, daí eu não sei, eu ainda não tentei ligar. Eu sou uma consumidora que eu reclamo. Às vezes que eu liguei, eu sempre tive esse retorno. Agora eu não sei como que foi, o que falaram para ela. Uma segunda dica que eu daria é procurar o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Eles também fazem esse papel, essa mediação, e ela pode ter esse suporte com o IDEC. Procure. Realmente, sabe que eu, quando tenho problemas com empresas, eu vou também para o Reclame Aqui, sabe? Já funcionou para mim. Aliás, eu tenho que dar uma reclamação que eu fiz. Super funciona. Teve uma empresa, a última não atendeu a minha solicitação, mas teve uma que era uma imobiliária, que eu tive um problema,
E assim vieram para mim por causa daquilo, pedindo: olha, nós vamos resolver, tira a reclamação. Então, assim, são canais, eu como consumidora, independente do segmento, quando eu vejo que estou sendo lesada, sou uma pessoa que procura ser correta, vou lá e reclamo, porque daí, né, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Também não adianta só ficar falando para os outros que tem esse problema, tem aquele problema, porque senão a gente não resolve. Nossa, eu consulto o Reclame Aqui sempre. Antes de fazer qualquer compra na internet, eu dou uma pesquisadinha lá. Ó, viu? É verdade. Eu também já deixei de comprar muito por internet por causa disso também. Né? De ver ali, eu digo, não vou comprar dessa. Ó, Dioné, obrigado. Faça isso, Dioné. Estamos torcendo, depois nos conta, por favor. A Andréa virá outras vezes. Tenho certeza que ela gostou de participar da live, foi muito bom. Nosso bate-papo está ótimo. Nossa, obrigada, Andréa. Olha, o trabalho de vocês realmente é fantástico. Muito obrigada. Em nome da Psoríase Brasil, em nome da Gladys Lima, nossa presidente, em nome dos pacientes com psoríase, em meu nome como cidadã, agradeço muito o teu trabalho, assim, ó, essa atenção. Nós precisamos realmente de pessoas e de instituições como a Colabore com o Futuro que busquem fazer a diferença, sobretudo num país como o nosso, por N motivos, né? Ai, Ana, obrigada. Vamos ficar de olho na INS agora na consulta pública. Esse é meu recadinho. Esse é meu recadinho. Outubro, mês que vem, a gente vai colocar os tutoriais explicando como faz, como contribuir, e é para todo mundo ficar de olho na ANS. Então tá, querido, estaremos. E só para te despedir agora, qual é o teu site mesmo para o pessoal poder olhar as tuas redes sociais? www.colaborecomofuturo.com. Eu já sigo, já sou fã. Que bom. Isso que a gente está, colaborecomofuturo.com. Isso que nós estamos nos conhecendo hoje, pessoalmente, viu, pessoal? Mas eu já conheci o trabalho da Andréa. Querida, então, novamente, muito obrigada. Agradeço também ao Nicolas, que está aqui nos auxiliando na parte técnica. Uma boa noite a todos. E lembrando que na semana que vem, a nossa live vai ser especial. Ela vai ser na quarta-feira, às 10 da manhã. A gente vai estar falando, já vou passar aqui o nome dos doutores. A gente vai estar falando de dermatite atópica, porque é o Dia Mundial da Dermatite Atópica. Então, a gente vai ter como convidados dermatologistas a doutora Clarissa Prati, que é uma parceira nossa em várias doenças, fora a psoríase, e a doutora Patrícia Salenave. Então, vai ser a nossa homenagem, né, nossa contribuição aos pacientes que sofrem com dermatite atópica. Acho que você já sabe, né, André, que esse ano a gente incorporou também, a gente está incorporando aos poucos novas doenças. Uma delas é a dermatite atópica, urticária crônica espontânea, vitiligo, e assim que a gente conseguir, outras serão, porque a gente se deu conta que, claro, a psoríase foi o porquê e a razão de nascimento da Psoríase Brasil, mas existem pacientes com outras enfermidades que também estão precisando de apoio, então a gente estendeu o nosso trabalho. Então vai ser quarta-feira às 10 da manhã, e não quinta, neste horário como tem sido. Tá? Eu aguardo todos. Aguardo tu também, André. Muito obrigada. Um abraço bem apertado. Obrigada e a gente. Tchau, tchau. Tchau.